Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Merida, narradora do canal Histórias Merida Lucy, e hoje eu estarei trazendo uma nova história, né? Eu tinha falado, né, que nos vídeos anterior, que eu ia estar trazendo aqui, né, como fala, oh meu Deus, esqueci o nome, o livro, né, Chocolate é Melhor que Coroa de Espinho. Então, logo de cara, eu vou estar lendo para vocês 2 capítulos, tá? Eu espero do fundo do meu coração que vocês curtam bastante essa história, tá? A história vai ser contada na Inglaterra de um jovem guarda real que se apaixona pela neta da rainha, tá bom? Então, fique comigo, eu espero que vocês curtam bastante esse vídeo, tá? E é a primeira vez, né, que eu estou lançando essa história, tá? Então vamos lá e vamos ficar comigo aqui para vocês poderem. Depois eu quero saber, né, o que que vocês vão. Se vocês vão gostar, né? E comenta bastante, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler aqui o resumo, tá? Então vamos lá. Chocolate é melhor que coroas de espinho. Resumo. Kevin é um jovem humilde com um sonho grandioso: seguir os passos de seu avô e se tornar um guarda real do reino. Vivendo em um vilarejo modesto, ele enfrenta inúmeras dificuldades, desde o trabalho árduo no campo até o preconceito de uma sociedade dividida por classes. Inspirado pelas histórias de seu avô e determinado a mudar de seu destino, Kevin embarca em uma jornada desafiadora para ingressar na academia militar e provar seu valor. Ao longo de sua formação, Kevin demonstra coragem, lealdade e espírito indomável, superando testes físicos e emocionais que colocam sua força à prova. É durante uma missão inesperada que ele cruza o caminho da princesa Sofia, uma jovem carismática e de espírito livre que também sente o peso das expectativas da realeza. O encontro, embora casual, marca o início de uma conexão inesperada e intensa. Então, vamos lá, pessoal, o primeiro capítulo. Capítulo 1. O último encontro. Era uma manhã clara em Londres, o céu azul sem nuvens, algo raro na cidade que tanto amava o cinza. Kevin, com apenas 5 anos, caminhava de mãos dadas com sua mãe pelas ruas que levavam ao palácio de Buckingham. Seus olhos brilhavam de emoção, usava um pequeno uniforme de guarda real que sua mãe havia feito especialmente para ele como uma homenagem ao avô. O menino não conseguiu esconder a animação e hoje ele veria seu herói. Você está preparado, Kevin? Disse sua mãe, sorrindo ao ver o entusiasmo do filho. Sim, eu quero ver o vovô em ação, protegendo o rei e a rainha, respondeu Kevin com a confiança e inocência de uma criança que viu o mundo como um lugar onde o bem sempre vencia. Assim que chegou ao palácio, Kevin viu à distância seu avô, o tenente Albert, em sua imponente farda vermelha, o chapéu de pele de urso sobre a cabeça, segurando seu rifle com precisão. Albert era um homem respeitado, um exemplo de coragem e lealdade. E para Kevin, ele era tudo o que ele queria ser quando crescesse. Quando o avô os avistou, uma expressão rara de ternura atravessou seu rosto severo, e ele se mudou com passos firmes. Mas ao ver Kevin em sua pequena versão de guarda real, sincera, ele disse: Meu pequeno soldado. Albert agachou-se para ficar na altura de Kevin, tocando suavemente seu ombro. Está pronto para defender o reino? Kevin concordou com a determinação, e um dia vou ser igual ao senhor, vovô. Albert riu, um som profundo que parecia raro, fora da intimidação da família. Ele abraçou o neto com força e por um breve momento a solenidade do uniforme se desfez. Era só um avô e seu neto, ligados por laços de amor e admiração. Kevin não sabia, mas aquele seria um último abraço que daria ao seu avô.
Depois de se despedirem, Kevin olhou pela última vez para a figura imponente de Albert em sua posição de guarda, em frente ao palácio. O menino ficou hipnotizado com a postura e a força que o avô exalava. Ele sentiu que queria ser exatamente assim quando crescesse. 2 semanas depois, a manhã estava sombria, o típico céu nublado que cobria Londres e refletia tristeza no coração de Kevin. O garoto não entendeu por completo o que estava acontecendo, mas as expressões sérias de sua mãe e dos vizinhos não deixaram dúvidas. Algo terrível havia acontecido. Sua mãe o chamou, com sua voz mais suave do que o normal. Kevin. Corre- co- Kevin correu até ela, sem saber que aquela conversa mudaria sua vida para sempre. Kevin, a voz dela falhou e os olhos úmidos. O vovô, ele se foi. Kevin congelou, o olhar perdido. Como assim se foi? Ele não está trabalhando? Não está? Ela o abraçou forte, o puxando contra seu peito. O vovô, ele estava trabalhando, protegendo o palácio, mas 2 homens procuraram entrar no palácio e ele foi muito corajoso, salvou o rei e a rainha, mas não conseguiu se salvar. Kevin ficou imóvel, seu corpo pequeno sem entender como alguém tão forte e destemido como seu avô poderia simplesmente não estar mais ali. Os pensamentos voaram para aquele último encontro, quando o avô chamou de pequeno soldado. Lágrimas desceram pelo rosto de Kevin, enquanto ele se agarrava à sua mãe. Por que, mamãe? Sua voz saiu fraca e entrecortada. Por que o vovô teve que morrer? Ela afogou os cabelos de Kevin, incapaz de encontrar as palavras certas. Naquele dia, o mundo de Kevin desmoronou. O herói que ele tanto admirava havia sido tirado dele de forma cruel e inesperada. A notícia logo se deixou pela cidade. 2 homens misteriosos invadiram o palácio, armados e com interesses desconhecidos. O avô de Kevin, junto com mais 2 guardas, havia enfrentado os invasores e, embora tenham protegido a realidade, todos os 3 perderam suas vidas naquela noite fatídica. No funeral, Kevin usava novamente seu pequeno uniforme de guarda real, mas dessa vez o sorriso orgulhoso de outros dias havia desaparecido. Ele olhou, ele olhou para o caixão de seu avô com olhos vermelhos de tanto chorar, ainda incapaz de compreender o verdadeiro peso da perda. No coração de Kevin, uma semente havia sido plantada naquele dia, uma promessa silenciosa de que um dia ele também se tornaria um guarda real, assim como o avô. Mas, acima de tudo, uma promessa de que nunca esqueceria o sacrifício feito por aquele homem que tanto ele amava. O Jardim Secreto. Capítulo 2. Kevin caminhava distraído pelos arredores do palácio, fascinado pela imponente estrutura que parecia se estender por quilômetros à sua frente. Sua mente ainda estava marcada pelo funeral do avô, mas aquele passeio perto dos fundos da grande mansão da rainha era uma espécie de fuga para ele. Como se aproximasse das paredes do palácio, ele pudesse de alguma forma se conectar com o homem que ele tanto admirava. Era uma tarde tranquila e Kevin estava sozinho. Ele gostava de explorar as áreas ao redor do palácio, especialmente os locais menos movimentados. De repente, seus olhos captaram uma figura imponente. Um jovem guarda real de pé, que usava o tradicional uniforme vermelho e o chapéu alto de pele de urso. O guarda estava em seu posto, exatamente como o avô de Kevin estaria, se ainda estivesse vivo. Kevin ficou parado observando com atenção. Ele se sentiu sempre hipnotizado por aqueles homens, que são feitos de pedra, imunes ao cansaço, ao medo, sempre prontos para defender a realidade, a realeza. Mas algo estava diferente naquele momento.
O jovem guarda, que parecia estar em perfeita forma, começou a cambalear. Kevin regalou os olhos enquanto via o homem perder o equilíbrio. O rifle escorregou de suas mãos e a espada, presa à sua cintura, caiu ao chão com um ruído seco, em questão de segundos. O guarda desabou para frente, seu corpo tombando de forma pesada no chão de pedras. Kevin sentiu o coração acelerar. Ele olhou ao redor esperando que alguém aparecesse. Algum outro guarda, um oficial, qualquer pessoa. Mas não havia ninguém. Era só ele e o guarda desacordado. O sangue começou a manchar o uniforme vermelho, fluindo lentamente de um ferimento que Kevin não conseguiu identificar. Sua mente correu em desespero e ele sabia que aquele lugar era proibido. Nenhuma pessoa normalmente conseguiria passar aos olhos sem permissão, muito menos um garoto de apenas 5 anos. Mas o guarda estava ferido, e Kevin não conseguiu pensar em outra coisa senão ajudar. Eu, eu tenho que fazer alguma coisa, murmurou para si mesmo, sem perceber que já estava avançando em direção à área proibida. Ele correu seus passos curtos e apressados, o levaram rapidamente através dos obstáculos de ferro, que eram gigantescos ao seu redor. Kevin passou por uma área onde só os guardas e pessoas autorizadas podiam circular. Ao se aproximar, corta. Ao se aproximar do guarda caído, seu coração batia forte no peito. O sangue do uniforme agora era visível, escorrendo pelo chão. Não se preocupe, disse Kevin com uma coragem que nem ele sabia de onde vinha. Eu vou chamar alguém para te salvar. Sem hesitar, Kevin atravessou o jardim que se estendia à frente dele. Era um jardim impressionante, enorme, com flores exóticas que ele nunca tinha visto antes, como se tivesse entrado em um reino mágico. Ele olhou ao redor, mas não havia mais ninguém olhando à vista. Aquele silêncio o deixava desconfortável, mas ele não podia parar agora. No fim do jardim havia uma porta, e ela estava entreaberta, como se estivesse convidando Kevin para entrar. Ele sabia que além daquela porta estavam os quartos reais, o lugar onde o rei, a rainha e seus filhos viviam, e ele hesitou por um breve momento, mas a imagem do guarda ferida voltou à sua mente, e ele sabia que não tinha escolha. Kevin, então, empurrou a porta e entrou. O interior do palácio era ainda mais grandioso do que ele imaginava. Corredores amplos, decorados com tapetes finos e quadros imensos nas paredes. Ele correu pelos corredores silenciosos, tentando encontrar alguém, algum adulto, qualquer pessoa que pudesse ajudar. Foi então que ele a viu. Sob a sombra de uma grande árvore, sentado com uma expressão serena, estava uma menina. Ela parecia ter sua idade, talvez um pouco mais velha. Usava um vestido rosa delicado e segurava algumas bonecas, as quais ajeitava cuidadosamente no chão. O vento suave balançava seus cabelos loiros enquanto ela brincava, perdida em seu próprio mundo. Kevin parou intrigado. Quem era aquela menina? Ele nunca tinha visto antes. Mas algo em sua postura, em sua calma, o fez perceber que ela não era uma criança comum. A menina chamou os olhos quando viu Kevin se aproximando. A menina abriu os olhos quando viu Kevin se aproximando. Ela olhou para ele num sorriso simples, mas que parecia enviar uma curiosidade inocente. Oi, disse ela, como se fosse a coisa mais natural do mundo ver um estranho no jardim privado no palácio. Quem é você? Kevin, ofegante, ainda sem fôlego, pela corrida e pelo nervosismo, gaguejou. Eu sou Kevin, eu preciso de ajuda. Um guarda, ele está ferido. Uma menina inclinando a cabeça, interessada, mas sem parecer alarmada, ela com calma, segurando suas bonecas com cuidado, disse: Você está no jardim da família real, disse ela, seus olhos grandes e curiosos fixos nele. Eu nunca vi você antes. Kevin sentiu o coração pular no peito. De repente, ele entendeu. Aquela menina com seu ar tranquilo e sua postura delicada só poderia ser uma das filhas do rei. Você é uma princesa? Ela é encantadora de novo, um sorriso doce e misterioso. Sim, respondeu simplesmente. Eu sou. A princesa observou o menino à sua frente com uma curiosidade tranquila. Ela se levantou devagar, ajeitando o vestido rosa que parecia brilhar suavemente
à luz suave do fim de tarde, e seus cabelos loiros cacheados como os de uma boneca caíram em suaves ondas, até os ombros. Eles se moviam levemente com a brisa, parecendo tão delicados quanto fios de ouro. A pele dela era perfeita, clara como porcelana, sem nenhuma marca ou mancha. Seus olhos grandes e azuis como o céu em um dia de verão brilharam de interesse enquanto olhava para o garoto que havia invadido o seu jardim privado. Meu nome é Sofia Elizabeth, disse ela com uma voz suave, mas confiante. Mas pode me chamar de Sophie ou Sofia. Ela gentilmente de novo um sorriso que parecia carregar uma mistura de gentileza e curiosidade. Afinal, alguém fora da realidade entrou naquele espaço sagrado, muito menos um garoto tão jovem e nervoso quanto Kevin, que ela já tinha 11 anos, apenas um ano mais velho que ele, mas se sentia infinitamente mais sábia e madura. Pelo menos era assim que a realeza costumava se sentir em relação ao resto do mundo. Ela o examina com mais atenção e sua curiosidade crescendo. Kevin, agora com seus 10 anos, parecia bem diferente das pessoas que Sofia costumava ver ao seu redor. Ele tinha cabelos castanhos claros, bagunçados, mas cacheados de uma forma que lhe dava um ar despreocupado, quase selvagem. Os cachos moldavam seu rosto jovem e sua expressão determinada. Sofia notou as sardas que se espalhavam pelo nariz dele, pequenas manchas que davam a ele uma aparência adoravelmente travessa. E seus olhos de um castanho profundo estavam regalados de tensão e ansiedade. Provavelmente por terem acabado de invadir o jardim da família real e pela urgência da situação. Por mais que estivesse preocupada com o que havia dito sobre o guarda ferido, Sofia não poderia deixar de se perguntar quem era aquele menino corajoso que havia quebrado todas as regras sem pensar duas vezes para tentar ajudar alguém. Ela deu alguns passos em direção a ele, ainda segurando uma de suas bonecas, e disse com um ar de leve incredulidade: Você é sempre tão corajoso? Invadiu o jardim da rainha para salvar alguém? Não tem medo? Kevin, que ainda tentava recuperar o fôlego, mal conseguiu responder imediatamente. Não foi visto só pela beleza da princesa, mas também pela calma com que ela lidava com aquela situação. Eu só queria ajudar. O guarda, ele está ferido. Ele respirou fundo, tentando parecer mais corajoso do que realmente se sentia. Eu não pensei muito, só fiz o que parecia ser certo. Sofia sorriu mais uma vez, inclinando a cabeça com uma expressão de surpresa e admiração. Não esperava uma resposta tão direta, especialmente de alguém que parecia tão simples e despretensioso como Kevin. Ela já tinha visto muitos meninos e meninas da nobreza, mas nenhum deles jamais teve a coragem de fazer o que Kevin acabara de fazer. Ela colocou a mão delicada no braço dele, um toque leve e confiante. Então, Kevin, parece que temos uma missão. Vamos salvar o guarda. Sofia, Kevin repetiu o nome da menina em sua mente, ainda surpreso pela calma com que ela reagia à situação tão grave. Ela, no entanto, parecia mais interessada nele não no guarda ferido naquele momento, o que o fez sentir-se um pouco desconfortável. Sofia, com sua postura graciosa, se virou para correr em direção à mansão, pronta para chamar alguém para ajudar o guarda. Mas antes que ela pudesse dar mais do que 2 passos, uma voz grave ecoou. Uma voz grave ecoou pelo jardim. Sofia! A voz firme e autoritária fez com que ela parasse abruptamente. Kevin também congelou no lugar. O que você pensa que está fazendo? Sofia se virou lentamente e viu a figura alta e imponente de seu pai, o segundo príncipe na linha de sucessão ao trono, o príncipe Richard. Ele tinha uma expressão séria, e seu rosto esculpido com a força de quem estava acostumado a comandar e não ser questionado. Seus cabelos escuros e bem amparados contrastavam com os olhos frios e calculistas que naquele momento estavam fixos em Kevin. O que está acontecendo aqui, Sofia? E por que você está falando com um estranho? Richard disse com um tom de reprovação evidente. Seus olhos se estreitaram ao examinar Kevin de cima a baixo, claramente desconfiado da presença do garoto no jardim real. Sofia, com uma postura confiante de sempre, tentou entusiasmar o pai. Pai, ele não é um estranho. Este é Kevin, e ele só está aqui porque veio ajudar. Ele encontrou um dos guardas feridos e veio me avisar.
Ela gesticulou rapidamente em direção a Kevin, defendendo-o antes que seu pai pudesse fazer mais perguntas. Richard franziu o senho, a fragilidade em seu semblante suavizando-se levemente. Um guarda ferido? Onde? Kevin, ainda um pouco nervoso com a presença autoritária do príncipe, finalmente conseguiu falar. Sim, senhor. Eu estava passando perto dos ocultos dos fundos quando vi o guarda desmaiar. Ele estava sangrando e não havia mais ninguém por perto. Kevin falou com respeito, mas sua preocupação com o guarda ainda era evidente. Richard ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Olhou para Sofia, depois para Kevin e finalmente fez um gesto brusco com a mão. Mostre-me onde ele está. Tentei, sem mais questionar a presença do Kevin no jardim. Sofia deu um leve sorriso para Kevin como se dissesse, eu avisei. E ambos seguiram juntos, e o príncipe Richard pelo caminho de volta. Eles atravessaram novamente o jardim, florido com suas plantas exóticas e fontes ornamentais, e chegaram à área onde Kevin havia visto o guarda desmaiar. Quando se aproximaram, o guarda ainda estava no chão, sua farda manchada de sangue e sua respiração pesada, mas constante. Richard imediatamente se vê abaixo para examinar o guarda. O homem, a expressão de autoridade em seu rosto deu lugar a uma preocupação momentânea. Ele tocou o ombro do guarda e olhou ao redor, como se procurasse pistas do que havia acontecido. Chame ajuda, Richard disse em voz alta, sem se dirigir a ninguém em particular. Um outro guarda que patrulhava próximo finalmente apareceu ao ouvir a ordem. Kevin ficou parado ao lado de Sofia, observando tudo com o coração acelerado. Ele não sabia o que esperar a seguir, mas uma coisa era certa. Tinha feito a coisa certa ao atravessar o obstáculo, embora estivesse num território que nunca deveria ter pisado. Havia salvo o guarda e de alguma forma se envolveu com a precisa Sofia e sua família. Richard se manifestou, agora com mais calma, e dirigiu-se diretamente para Kevin. Você foi corajoso, meu filho, ao vir aqui e avisar sobre o guarda. Isso é algo que muitos não fizeram feito. Não, corta. Você foi corajoso ao vir aqui e avisar sobre o guarda. No entanto, você não deveria estar aqui. Não é permitido que pessoas entrem em áreas reservadas à realeza. Você entende isso, certo? Kevin concordou, ainda sem palavras. Richard olhou para Sofia, que observava tudo em silêncio, mas com um brilho de aprovação nos olhos. Leve o garoto para fora. E Sofia não saía do jardim sem um guarda de agora em diante. Temos regras aqui por algum motivo. Sim, pai, respondeu Sofia, com um leve tom de impaciência, mas sem perder o sorriso no rosto. Com aceno de cabeça, Richard se retira para supervisionar os cuidados com o guarda, deixando Kevin e Sofia sozinhos novamente. Não se preocupe, Sofia disse sorrindo para Kevin, enquanto eles caminhavam de volta pelo jardim. Eu vou garantir que você não tenha problemas por ter ajudado. Meu pai pode ser rígido, mas ele admite quando alguém fez algo bom. Kevin olhou para ela, ainda surpreso com a forma como Sofia lidou com tudo de maneira tão calma. Ele tinha acabado de invadir o jardim da realeza, mas ali estava ela, falando com ele, como se fossem velhos amigos. Obrigado, murmurou Kevin, sem saber ao certo o que dizer. Você tem um coração bom, Kevin, disse Sofia, seus olhos azuis brilhando com admiração e carinho, e disse: Eu tenho certeza que isso vai te levar. Não, corta. Você tem um bom coração, Kevin, disse Sofia, sorrindo e olhando para os olhos azuis, brilhando com admiração. E disse: Eu tenho certeza que vamos ser bons amigos. Então, pessoal, o que vocês acharam desses dois primeiros capítulos, né? De Chocolate é melhor que Coroas de Espinho. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, né? Se você escutou até o final, né, desse vídeo, compartilhe, né? Deixa o like e se inscreva, tá bom? E até o próximo capítulo, tá? Eu vou tentar trazer os capítulos de Vendido para Filho do Duque e o Chocolate. Não. Ai, meu Deus, ai, corta.
Eu vou tentar trazer os capítulos de Chocolate é Melhor que Coroas de Espinho, tá bom? Então vou ficando por aqui, um grande abraço e vejo vocês nos próximos capítulos. Tchau!